Dizem que o sertão guarda histórias que até o vento tem vergonha de repetir. Mas aquela tarde na praça principal de São Miguel do Umbuzeiro foi tão cruel que até os passarinhos pararam de cantar. O sol rachava as telhas das casas, a poeira subia leve do chão batido e o povo se juntava em volta do coreto da praça como quem vai ver um espetáculo. Só que o espetáculo daquele dia não era festa, nem leilão de gado, nem missa de padre viajante. Era castigo. No meio da praça, amarrado num tronco de aroeira antigo, que já tinha visto muito couro de escravo estalar ali, estava um menino negro, magro, de uns 11, 12 anos, com o peito ofegante e os olhos arregalados de medo. As pernas tremiam tanto que mal conseguiam se sustentar sobre o chão quente. Chamavam ele de Zeca Pequeno, filho de lavadeira com carreiro, guri acostumado a fazer frete de água, carregar embrulho, varrer venda em troca de um prato de comida. Não tinha nada nesse mundo que justificasse o que estavam prestes a fazer com ele. Na varanda do casarão da praça, sentado numa cadeira de balanço de madeira escura, estava o dono de tudo aquilo, o coronel Ambrósio Nogueira, que o povo chamava por trás de Coronel do Açoite. Homem de pele clara, bigode grosso engomado, chapéu de feltro caro, bota engraxada e um olhar frio que não conhecia a piedade. Ao lado dele, 2 jagunços armados de rifle e peixeira vigiando o povo, garantindo que ninguém tivesse coragem demais. Na mão do coronel, um chicote de couro cru, comprido, feito para rasgar pele. Esse menino, disse o coronel, a voz ecoando pela praça silenciosa, foi pego roubando um pedaço de rapadura no meu armazém. Na minha terra, ladrão, seja pequeno, seja grande, não fica sem receber o que merece. Uma mulher negra, de saias gastas e lenço na cabeça, se jogou de joelhos no meio da praça, as mãos levantadas para o céu, os olhos cheios de lágrimas. Pelo amor de Deus, coronel, não faça isso com meu filho. Ele só pegou a rapadura porque estava com fome. O coronel nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Cuspiu no chão, limpou a palma da mão na calça e fez um sinal com o queixo. Levanta essa cabeça, mulher. Seu filho precisa aprender que negro aqui só vive em paz se souber qual é o lugar que os brancos dão. O povo inteiro ouviu. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os punhos de raiva escondida, mas ninguém se mexeu. Atrás da mulher, um velho negro com o rosto marcado de cicatrizes antigas de chicote apertava o chapéu de palha contra o peito, segurando o choro e o ódio. Amarra direito, mandou o coronel. Os jagunços puxaram os braços do menino para trás, apertaram as cordas até a pele ficar esbranquiçada. Zeca chorava baixo, sem entender direito como uma rapadura podia valer tanto sofrimento. "Quantas chibatadas, coronel?" perguntou um dos jagunços. O coronel pensou por um segundo, saboreando o medo dos outros. 40, respondeu calmamente. Uma para cada dia que esse moleque deve ter roubado coisa minha sem eu saber. Quando o chicote cortou o ar pela primeira vez, o silêncio se quebrou com um estampido seco, seguido do brito agudo do menino. A pele das costas se abriu num traço vermelho e o sangue começou a brotar imediatamente. A mãe tentou correr até o filho, mas um jagunço a segurou pelos braços, empurrando-a de volta para o chão. "Fica aí, negrinha. Hoje o coronel está ensinando para vocês qual é a lei dessa terra." Chibatada após chibatada, o corpo do menino ia ficando mole, a cabeça pendendo para o lado, o suor misturado com sangue e poeira. Algumas crianças tapavam os olhos, outras choravam escondido atrás das saias das mães. Quando chegou na 20ª, o velho que observava tudo não aguentou mais. Virou o rosto para não ver e murmurou baixinho. Se Lampião soubesse disso, essa praça hoje virava outra coisa. Ninguém respondeu, mas vários corações pensaram a mesma coisa. O nome de Lampião corria pelos sertões como promessa de vingança contra coronéis perversos. Quando a 40ª chibatada terminou, Zeca já não gritava. Seu corpo estava pendurado pelas cordas, as costas parecendo um pano rasgado, o sangue escorrendo até a cintura. A mãe conseguiu se soltar das mãos do jagunço e correu até ele, abraçando o filho com cuidado, chorando em silêncio.
O coronel empregou o chicote para um empregado, limpou as mãos com um lenço branco e falou alto: "Que sirva de exemplo. Negro que mexer no que é meu vai terminar pior que esse aí." Depois virou as costas, entrou na casa grande e mandou servir café. Mas o sertão tem língua, e tudo o que acontece em praça pública vira vento. Naquela mesma noite, a história do coronel que açoitou uma criança negra na frente da cidade inteira já corria pelas estradas de chão, pelas beiras de rio, pelas vendas de beira de estrada. 2 dias depois, numa grota escondida entre pedras e mandacarus, onde um bando de homens armados descansava os cavalos e limpava as armas à luz de uma fogueira baixa, um vaiqueiro ofegante chegou trazendo a notícia. "Capitão Lampião", disse o vaiqueiro, a voz ainda tremendo do cansaço da viagem. "Eu vim lá de São Miguel do Umbuzeiro. O senhor precisa saber o que o coronel Ambrósio fez com um menino negro na praça." Lampião levantou devagar, os olhos pequenos brilhando à luz do fogo. Pegou o chapéu de couro bordado com moedas, ajeitou no lugar e fez um sinal para os homens se aproximarem. "Fala devagar, vaiqueiro", disse ele, a voz calma, mas pesada. "Conta essa história desde o começo. No sertão tem coisa que eu não deixo passar." E foi ali, entre o cheiro de café queimado e de pólvora velha, que a semente da vingança começou a ser plantada. O vaqueiro contou tudo, sem pular nenhum pedaço. Falou do tronco de aroeira na praça, da mãe ajoelhada, das 40 chibatadas, do sangue escorrendo, das risadas baixas de alguns jagunços e da frase do velho negro que tinha falado o nome de Lampião no meio da praça. Enquanto ele falava, os homens do bando iam cerrando os dentes, apertando o cabo das armas, olhando um para o outro com indignação. Coisco, braço direito de Lampião, foi o primeiro a abrir a boca. "Capitão, esse coronel já passou da conta. Até agora a gente deixava ele quieto, porque dizia que não mexia com um povo pequeno. Mas açoitar criança negra em praça pública é coisa de demônio." Lampião caminhou alguns passos em volta da fogueira, olhando para o chão, como fazia quando estava pensando. O rosto marcado de cicatrizes ficou ainda mais duro. "Esse menino tá vivo?" perguntou, sem olhar para o vaqueiro. "Tá, capitão. Pelo menos até ontem tava. Disseram que a mãe tá cuidando dele em casa, mas que as costas dele viraram uma ferida só. Tem gente dizendo que nem chega até o fim da semana." Lampião parou, levantou o rosto para o céu escuro e respirou fundo. "No sertão", disse ele baixinho, "tem morte que Deus perdoa, e tem crime que nem Deus aceita." Voltou-se para os homens. "Corisco, Volta Seca, Sabino, amanhã cedo a gente vai para as bandas de São Miguel. Quero ver essa família de perto. Não se faz guerra sem olhar no olho de quem pediu justiça." No outro dia, quando o sol ainda estava nascendo e a neblina rarefeita subia do chão, o bando entrou silencioso em São Miguel do Umbuzeiro. O povo correu para dentro de casa, fechou porta, trancou janela, mas espiava pelas frestas. Todo mundo sabia quem era aquele homem de chapéu enfeitado de moeda, cinturão pesado de cartucheira e punhal comprido na cintura. Lampião desmontou do cavalo em frente a uma casinha de taipa na rua mais pobre da cidade. Na porta, sentada num banco de madeira, a mesma mulher negra que tinha implorado na praça segurava um pano ensanguentado na mão. "Com licença, comadre", disse Lampião, tirando o chapéu da cabeça. "Soube que a senhora passou por uma desgraça esses dias." A mulher arregalou os olhos, sem acreditar no que via. É o senhor mesmo, seu Lampião?" gaguejou ela. "Sou sim, e não vim aqui arrancar nada da senhora, não. Só quero ouvir a história do que fizeram com seu menino." Ela engoliu em seco, limpou as mãos no avental e abriu espaço para ele entrar. Dentro da casa, cheirava a remédio caseiro, erva pisada, pano queimado. Num jiral improvisado, Zeca estava deitado de bruços, o corpo pequeno coberto só por um lençol fino ensopado de sangue seco. O rosto dele estava febril, os olhos semi-abertos, respiração curta. Lampião se aproximou devagar, tirou o chapéu de novo como se estivesse diante de um altar. "Menino", disse baixinho, "estão te fazendo pagar caro demais por uma rapadura." Zeca tentou falar,
mas só conseguiu soltar um gemido. A mãe enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ele era ajudante na venda, seu Lampião. Fazia tudo o que mandavam. Varria, carregava saco pesado, corria para todo lado. Num dia desses, chegou em casa com o olho fundo de fome. Eu não tinha nada para dar, só um pouco de água. Nem fogo eu tinha mais. Ela respirou fundo, a voz embargada. No outro dia, ele não aguentou. Pegou um pedaço de rapadura escondido, achando que ninguém ia ver. Mas viram. O coronel mandou amarrar ele na praça como se fosse bicho. Disse que preto pobre aqui só aprende na dor. Lampião fechou os olhos por um instante. As palavras dela batiam fundo num lugar dentro dele que guardava memórias antigas de humilhações, de injustiças, de coronéis mandando e desmandando como se fossem donos do destino dos outros. Seu Lampião, disse uma voz mais rouca. No canto do quarto, sentado numa cadeira, estava o velho negro da praça, com o rosto cortado de cicatrizes de chicote que o tempo nunca apagou. Eu sou João Velho. Fui escravo nessa terra. Levei chicote nesse mesmo tronco onde botaram o menino. Naquele dia, lá na praça, quando eu vi o coronel levantar o braço, eu pensei com os meus botões. Se Lampião souber disso, esse homem não dorme mais em paz. Lampião olhou para ele com atenção. E foi o senhor que mandou chamar meu bando, foi? Fui sim. Eu não tenho braço para pegar em arma, nem perna para subir serra, mas ainda tenho língua e ainda sei para onde corre a notícia. Escrevi recado, mandei vaqueiro, fiz promessa para santo para esse dia chegar. A mãe de Zeca se virou para Lampião, os olhos cheios de desespero e esperança ao mesmo tempo. Seu Lampião, me diga uma coisa. Tem justiça para gente como nós? Porque a justiça de branco é a mesma que bateu nas costas do meu menino. A polícia aqui bebe café na varanda do coronel. Quem é que vai defender pobre? A pergunta ficou pendurada no ar, pesada. Lampião se lembrava bem do que já tinha ouvido em outras vilas. No sertão, existem duas justiças. A dos ricos, que protege quem tem dinheiro, e a dos cangaceiros, que às vezes é a única esperança de quem não tem nada. Ele ajeitou o punhal na cintura, olhou Zeca, olhou a mãe, olhou João Velho. Comadre, disse por fim, se eu disser para a senhora que eu não posso fazer nada, eu descanso meu corpo, mas mato a minha alma. Esse coronel escreveu o próprio nome na minha mira no dia em que levantou chicote para bater em criança. A mulher levantou a mão à boca, assustada com a força daquelas palavras. Mas, antes da senhora se alegrar, tem uma coisa que eu preciso dizer. Se eu entrar nessa história, vai ter tiro, vai ter fogo, vai ter sangue. Coronel não aceita ser humilhado fácil. Quem fica perto de vocês pode ser vingado também. A senhora está preparada para carregar esse peso? A mulher olhou para o filho machucado, olhou para o chão, respirou fundo. Seu Lampião, peso maior do que ver meu menino assim não existe não, seu Lampião. Se o senhor não fizer nada, outros vão passar pela mesma coisa. Então que essa dor, pelo menos, sirva para acabar com esse reinado de chicote. João Velho assentiu com a cabeça. Eu já vivi demais, capitão. Se for para morrer vendo esse coronel pagar o que deve, eu morro sorrindo. Lampião fechou a mão em punho, sentindo a fúria subir. Tá certo então. A partir de hoje, essa casa aqui tá debaixo da minha proteção. Ninguém encosta um dedo em vocês sem prestar conta para mim. Virou-se para os homens. Corisco, Volta Seca, Sabino, amanhã cedo acampamento fora da cidade. Amanhã começa o serviço. Quero saber quantos jagunços o coronel tem, quem são os mais importantes, onde ele dorme, por onde foge. Esse tronco na praça vai ser a última vez que ele se gaba de ser dono de pele de negro. Naquela noite, o bando acampou numa grota escondida a poucas léguas de São Miguel. Havia água corrente, mato cerrado e um silêncio que só era quebrado pelo canto distante de algum bicho da noite. Enquanto uns cuidavam dos cavalos, outros limpavam armas, Lampião chamou os principais homens para uma conversa em roda de fogo. Corisco, começou ele, você conhece essa região melhor que muito padre conhece seu sermão. Quero que vá para a cidade amanhã cedo, disfarçado de tropeiro. Vai beber cachaça em venda, vai ouvir conversa de velho,
vai descobrir quantos jagunços o coronel mantém por perto, quantos vivem na fazenda, quantos ficam de plantão na cidade. Corisco assentiu, acendendo um cigarro de palha. Pode deixar, capitão. Vou voltar com o nome de jagunço, nome de capataz e até o nome do cachorro do coronel, se precisar. Volta Seca, continuou o Lampião. Você pega mais 3 homens e vai rondar as terras do coronel. Quero mapa na cabeça, onde fica a casa grande, os currais, os açudes, os casebres dos trabalhadores. Quero saber por onde o coronel corre se ouvir tiro, por onde os jagunços cercam a gente se tentar entrar. Volta Seca puxou o chapéu mais para frente. Deixa comigo. Se tiver buraco de tatu, eu descubro. Sabino, Lampião virou-se para o mais velho. Você fica aqui comigo. Enquanto eles correm por fora, nós vamos pensar por dentro. Coronel que açoita criança na praça não é só valentia, é recado. Ele está dizendo para o povo negro e pobre que aqui só tem 2 opções: obedecer calado ou sangrar em público. Sabino coçou o queixo grisalho, os olhos estreitos de quem já viu muita guerra. Coronel assim só se sente seguro porque acha que a polícia está do lado dele. Pode esperar. Delegado da cidade bebe na mesa dele, recebe dinheiro em envelope e prende quem ele mandar. Se a gente bater de frente de qualquer jeito, vem volante de tudo quanto é canto. Lampião assentiu. É por isso que a gente não vai entrar como bicho cego. Primeiro a gente fura os olhos dele, depois corta as garras. Na manhã seguinte, Corisco entrou na cidade montado num cavalo comum, roupa simples, sem armas à vista. Na venda principal, pediu um copo de cachaça e começou a puxar conversa. Em pouco tempo, já sabia que o coronel Ambrósio tinha pelo menos 15 jagunços fixos na fazenda, todos bem armados. Na cidade, costumava deixar uns 8 de plantão, espalhados em pontos estratégicos, alguns fingindo ser bebedores de bar, outros olheiros na praça e na porta da igreja. Havia um capataz de confiança chamado Neco Batista, homem cruel que adorava humilhar trabalhador negro, considerado o braço direito do chicote. E a polícia local devia mais a ele do que a qualquer lei escrita. Enquanto isso, Volta Seca rodeava a fazenda. De trás de mandacarus e pedras, foi anotando na cabeça o desenho daquele pequeno império. Uma casa grande no centro, com varanda larga, telha boa, parede caiada, currais de gado nos fundos, cercados por cerca de arame farpado, um tronco de castigo particular no quintal de trás, para onde levavam os peões desobedientes, um açude médio a uns 500 metros, onde os trabalhadores buscavam água, casebres de trabalhadores espalhados pelas beiradas, sempre a uma distância que permitia aos jagunços vigiar tudo. À noite, os 2 voltaram ao acampamento com a cabeça cheia de detalhes. Coronel, disse Corisco em volta da fogueira, a coisa tá assim. O coronel vive cercado, nunca anda sozinho, manda e desmanda até na igreja. Neco Batista é quem cuida de bater em negro, amarrar gente, dar ordens para os jagunços. Se a gente derruba Neco, corta metade do braço dele. Volta Seca completou. E a fazenda é bem protegida, mas não é perfeita. Tem um caminho de gado por trás do açude que quase ninguém usa. Se entrar por ali de noite, dá para chegar perto dos currais sem ser visto. Se soltar os cavalos, os jagunços ficam a pé, igual galinha sem asa. Lampião ouviu tudo em silêncio, os olhos refletindo o fogo. Então vamos fazer assim, disse ele enfim, a voz firme. Primeiro vamos mexer na sombra do coronel. Antes de cortar a cabeça, a gente arranca as mãos que seguram o chicote. Sabino coçou o punho, curioso. E qual é o primeiro alvo? Neco Batista, o homem que gosta de ver negro apanhar. Quero ele vivo na minha frente, para ouvir umas verdades antes de decidir o que faço com ele. O plano foi traçado. Corisco e mais 2 homens entrariam na cidade à noite, para descobrir onde Neco dormia. Um grupo pequeno faria uma emboscada rápida, levando Neco amarrado para a grota. Lá, Lampião arrancaria dele tudo o que precisasse saber sobre a rotina do coronel, medos, manias, refúgios secretos. No outro dia,
A cidade de São Miguel acordou com o boato correndo solto. Neco Batista sumiu. Dizem que foi o diabo que levou. Outros dizem que foi alguém pior, Lampião. Na grota, Neco estava amarrado num tronco, os olhos arregalados, o rosto suado de pavor. "Você gosta de ver negro apanhando?" perguntou Lampião, andando devagar em volta dele. "Pois hoje vai aprender como é ficar na mão de quem não segura chicote por prazer." Neco tentou bancar o valente, mas bastaram algumas perguntas, alguns apertos, algumas promessas de morte lenta para que a língua ficasse mole. Contou tudo, que o coronel se achava intocável porque mandava dinheiro para político da capital, que costumava guardar dinheiro e documentos comprometedoras num cofre atrás de um quadro grande na sala da Casa Grande, que dormia sempre no mesmo quarto com 2 janelas e uma única porta, vigiada por 2 jagunços, que tinha medo mortal de ver seu nome espalhado na boca do povo como amigo de Lampião. "Ele sempre diz", gaguejou Neco, "que o dia em que alguém botar o nome dele na boca do seu bando, a política toda pode virar contra ele." Lampião sorriu de lado. Era um sorriso sem alegria, feito de cálculo. "Então é isso que a gente vai fazer. Não basta só derrubar. Tem que fazer o nome dele virar sinônimo de covardia até na boca das comadres da feira." Com as informações de Neco na mão, Lampião passou uma noite inteira acordado, olhando para o fogo, riscando linhas no chão com a ponta do punhal, como se estivesse desenhando a morte do coronel. Quando o dia clareou, o plano estava pronto. "Escutem bem", disse ele para o bando reunido. "Hoje não é só mais um ataque. Hoje a gente vai escrever na pele desse coronel o recado que todo opressor tem medo de ouvir." Dividiu os homens em 3 grupos, da mesma forma que já fizera em outras guerras. Um grupo iria até a cidade, se posicionar discretamente nas saídas, para impedir fuga de jagunço que corresse pedindo reforço. Outro grupo se aproximaria da fazenda pelo caminho de gado atrás do açude, para soltar os cavalos e espalhar confusão. O grupo de Lampião, com os mais experientes, entraria pelo lado mais escuro da Casa Grande, no meio da noite, para chegar até o quarto do coronel. Antes de partir, Lampião mandou chamar João Velho e a mãe de Zeca. "Comadre", disse a ela, "hoje pode ser um dia de mudança, mas também pode ser um dia de risco. Se der certo, o tronco da praça nunca mais vai ver o chicote do coronel. Se der errado, ele vem atrás da senhora com mais raiva ainda. Quer que eu continue mesmo assim?" Ela olhou para o filho, ainda fraco, mas já sem febre tão alta, as costas cobertas por pomadas caseiras. "Seu Lampião, o que esse homem me tomou não volta mais. Meu menino nunca mais vai esquecer o que passou. Se o senhor recuar agora, outros meninos vão ficar nesse lugar. Então vá. E se for para eu sofrer, que seja sofrendo com a certeza de que alguém, pelo menos, tentou fazer o que é certo." João Velho se aproximou, encostando a mão calejada no ombro de Lampião. "Capitão, se eu tivesse saúde, ia com vocês. Mas como só tenho língua, vou usar ela para avisar o povo. O que acontecer hoje não vai morrer na calada, vai virar história de fogueira, de feira, de igreja. Esse coronel não vai ser esquecido como homem de poder, e sim como exemplo de castigo." Naquela noite, a lua estava fina no céu, quase escondida. Era noite boa para quem precisava da escuridão. O grupo de Volta Seca se aproximou primeiro. Pelo caminho de gado, chegaram até os currais. Um a um, foram abrindo as cercas, soltando os cavalos. Assustados, os animais dispararam em corrida desordenada, levantando poeira, derrubando porteiras, acordando metade da fazenda num caos de cascos e relinchos. Ao mesmo tempo, Corisco e seus homens, vindos pelo outro lado, atiraram ao alto, gritando, como se fossem um grupo muito maior do que realmente eram. "Lampião chegou, cambada! Hoje não tem chicote em negro, tem chumbo em coronel." Os jagunços correram de um lado para o outro, sem saber por onde vinha o perigo principal. Alguns disparavam tiros para a escuridão, outros tentavam acalmar os animais, mas já era tarde.
Lampião, Sabino e mais 2 homens aproveitaram a confusão para entrar pelos fundos da Casa Grande por uma porta de serviço que Neco tinha descrito em detalhes. Lá dentro, a casa cheirava a café, charuto caro, perfume importado. Era um mundo completamente diferente do chão batido da casa de Zeca. Subiram as escadas devagar, pisando leve, até a porta do quarto do coronel. Do lado de dentro, ouviam-se passos apressados e uma voz nervosa. "O que está acontecendo lá fora? Cadê meus homens?" Lampião fez um sinal. Um dos cangaceiros abriu a porta com um chute. Sabino entrou apontando o rifle, enquanto Lampião arrançava com o punhal na mão. O coronel Ambrósio estava de pé, de camisa de dormir, o cabelo desgrenhado, uma arma na mão tremendo. Quando viu quem tinha invadido o quarto, a cor sumiu do rosto dele. Você é Lampião?" "Sou sim", respondeu o cangaceiro a voz baixa, perigosa. "E já faz tempo que eu ouço falar de você, coronel, mas nunca me meti na sua vida. Agora foi o senhor que entrou na minha." O coronel tentou erguer a arma, mas Sabino já estava com o rifle apontado. "Baixa isso, doutor", disse Sabino. "A noite hoje não tá boa para o seu lado." Ambrósio, ofegante, abaixou a arma devagar. A mão suava tanto que quase escorregou. "Que negócio é esse, Lampião? Eu nunca mexi com você. Eu sou homem de bem, proprietário, respeitado. Se fizer alguma coisa comigo, a política inteira vira contra você." Lampião se aproximou, o rosto a poucos centímetros dele. "Homem de bem, coronel? Homem de bem que amarra criança negra na praça por causa de um pedaço de rapadura?" O coronel arregalou os olhos. "Isso é assunto meu, da minha terra. Negro aqui só entende na dor." O punho de Lampião fechou ainda mais. "Pois agora quem vai entender na dor é o senhor." Num movimento rápido, tirou a arma da mão do coronel e o empurrou para uma cadeira. Depois mandou acender um lampião de querosene, iluminando o rosto apavorado daquele homem que até então se achava dono de tudo. "Escuta bem, Ambrósio, eu não vim aqui só para te matar, porque morrer às escuras é fácil demais para quem fez o que você fez. Vim aqui para te julgar." Fez um sinal para um dos homens. "Vai lá fora e traz 2 coisas. Um pedaço de tronco, do tipo que ele usa na praça, e também traz negro da fazenda para assistir." Em pouco tempo, alguns trabalhadores negros, acordados à força, foram trazidos para o terreiro atrás da casa, onde Lampião mandou posicionar o coronel, amarrado num tronco improvisado. "Hoje", disse Lampião alto, para que todos ouvissem, "hoje quem vai ver Chicote não é menino, é coronel. E quem vai lembrar desta noite não é só ele, é o sertão inteiro." O coronel se debateu, gritou, xingou, ameaçou. "Você tá mexendo com gente grande, Lampião. Eu tenho amigo em tudo que é lugar, na capital, no governo. Você não sabe o que está fazendo." Lampião se aproximou, o rosto a poucos centímetros dele. "Sei sim, coronel. Tô fazendo o que ninguém teve coragem de fazer ainda. Mostrar que dinheiro e pele branca não são licença para torturar inocente." Em vez de bater ele mesmo, Lampião olhou para os trabalhadores. "Quem aqui já sentiu o chicote desse homem nas costas?" Várias mãos se levantaram, parecendo pesadas. "Pois hoje vocês vão ver que até quem manda pode sentir medo." Mandou que trouxessem o chicote do próprio coronel, aquele que ele tinha usado na praça. Mas quando o primeiro trabalhador negro se aproximou, as mãos tremiam. Eu não consigo, capitão", disse ele. "Se eu bater nele, viro igual a ele. Não quero esse peso na minha alma." Lampião assentiu devagar. A resposta daquele homem valia mais do que qualquer castigo físico. "Tá certo. Então deixa que eu resolvo de outro jeito." Virou-se para o coronel. "Você gosta de castigo público, não gosta? Pois bem, seu castigo vai ser público, mas não na pele, vai ser no nome." Ordenou que trouxessem tinta, pincel, carvão, qualquer coisa que servisse para escrever. Na parede branca do casarão, bem na frente, mandou pintar letras grandes: "Casa do coronel que açoitou uma pobre criança negra na praça." Depois, puxou o coronel pela gola, colocou-o de joelhos no terreiro, diante dos trabalhadores. "Ambrósio, você vai sair vivo daqui hoje, não por pena, mas para sofrer mais tempo. Vai viver ouvindo esse nome, Coronel do Açoite.
Vai ver seu comércio cair, gente virar a cara na rua, político que hoje te beija a mão te evitar como praga. Chegou ainda mais perto, a voz virando um sussurro gelado. E se um dia que seja, eu ouvir que você levantou a mão para bater em negro, em pobre, em criança, eu volto. E da próxima vez, não vai ter tinta na parede, vai ter sangue no chão. Deixou o coronel ali, humilhado diante dos próprios empregados, com o nome queimando mais do que qualquer chibatada. Na manhã seguinte, a notícia corria ligeiro. Lampião tinha entrado na fazenda do coronel Ambrósio, não o matou, mas marcou seu nome de um jeito que nenhuma autoridade política conseguia espagar. Na casa pobre de São Miguel, Zeca ouviu a história pela boca de João Velho e da própria mãe. Os olhos ainda doíam de febre, mas pela primeira vez em dias, ele esboçou um sorriso fraco. Então, foi por minha causa que o coronel levou esse medo todo, foi? Perguntou em voz baixa. Foi, meu filho, respondeu a mãe, acariciando com cuidado o cabelo dele. Por tua causa e por todo mundo que um dia apanhou calado. João Velho completou. No sertão, quem não se vinga, não se salva. Mas hoje eu aprendi que tem vingança que não precisa de sangue, precisa de vergonha. Mais tarde, quando o bando de Lampião se preparava para partir, a mãe de Zeca foi até a beira da estrada. Seu Lampião, venha cá um instante. Ele se aproximou, montado no cavalo, chapéu jogando sombra sobre os olhos. Eu não tenho dinheiro, não tenho presente, não tenho nada grande para agradecer, mas queria que o senhor soubesse de uma coisa. A partir de hoje, quando falarem do seu nome nessa cidade, não vai ser só de medo, vai ser de gratidão também. Lampião inclinou a cabeça, respeitoso. No sertão, comadre, não existe justiça perfeita, mas se a senhora dormir hoje sabendo que aquele tronco da praça nunca mais vai ser o mesmo, já valeu a pena. Deu meia volta no cavalo, olhou uma última vez para a cidade onde um coronel aprendeu que chicote não fica impune, e partiu com o bando, sumindo na poeira da estrada. Atrás dele ficava o rastro de uma história que seria contada por muitos anos à beira de fogueiras, em varandas de casa pobre e até em mesas de gente rica fingindo que não liga. O coronel que açoitou uma pobre criança negra na praça. E Lampião ficou sabendo. A história que você acabou de ouvir não é só uma história de vingança. É um recado. No sertão e em qualquer lugar, existe justiça que não sai de lei escrita. Existe coragem que não pede licença. E existe dignidade que nenhum chicote consegue quebrar. Agora quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre o que Lampião fez? Você acha que foi justiça ou foi só mais um ato de violência? Ou será que tem diferença quando quem sofre é coronel e quem bate é quem nunca teve voz? Deixa seu comentário aqui nos comentários. A galera adora debater essas coisas. E se essa história te marcou, se você quer ouvir mais histórias do sertão, de cangaceiros, de coronéis, de injustiça e vingança, se inscreve no canal O Sertão Oculto. Toda semana tem história nova, história que a escola não conta, que a TV não mostra, mas que o povo não esquece. Ativa o sino para receber notificação, porque no sertão, quem não está atento, perde a próxima chibatada e a próxima história.